o presidente da sua sala? Quem que é? Acho que é a Ana Paula. É a Ana Paula? Espera aí. O presidente da sua sala é o... é a Ana Paula. É Ana Paula, é. É a Ana Paula. É a Ana Paula. Deixa eu ver se ela tá por aqui, não? Acho que tá sim. Ah, tá aí. Tá aqui. Tá sim. Ei, Ana. Oi. O Ei, Ana. Dr. Fabiano ficou sozinho lá na outra sala, né? Não. Eu vou para lá que eu vou fazer a meditação dele. Ah, então tá bom. Tá? Eu só vim trazer vocês para cá e volto para lá. Tá bom. Obrigada. Só para vocês poderem iniciar a aula de vocês aí, porque a aula dele gasta mais uns 5 minutinhos lá. Aí depois eu trago ele para cá. Perfeito. E aqui depois em sequência vai ser qual aula? Vai ser a do... Ah, é da Sueli. Isso. Aí parece que tá gravada, né? A aula dela tá gravada? Acho que sim. Gravada. Tá, então tá. E aí então a gente faz assim, a gente faz aqui mesmo, a gente faz a discussão. Tá ótimo, perfeito. Mas eu acho que ela tá lá na outra sala, não tá? Ela estava lá. Então, aí eu trago o Fabiano. E ela vai entrar. Eu trago o Fabiano e a Sueli para cá. E a gente apresenta a aula dela e faz uma discussão. Fiquem à vontade vocês aí, tá bom? Eu vou para lá. Obrigada, Alexandre. Obrigado, gente. Só para deixar o Fabiano sozinho lá. Obrigado. Boa noite a todos. Então, acho que vamos começando essa sala nossa, né? Temos aqui com a gente a doutora Ressala. Ela fez especialização em dor no Hospital de Luxemburgo, pós-graduação em cuidados ao paciente com dor no Hospital Sírio-Libanês, é anestesiologista, médica da dor, responsável pelos ambulatórios de dor oncológica e dor neuropática do HC da UFMG. Sim. E aqui também temos o Dr. Roberto Pedras, que vai dar a nossa palestra. Dr. Roberto Pedras é cirurgião dentista, especialista em função temporomandibular e dor orofacial, coordenador do serviço de dor orofacial da Clínica da Dor do HC da UFMG, coordenador do Comitê de Dor Orofacial da Sobramid e presidente da SOMED. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos começando então, doutor Roberto. Boa noite, obrigado, viu, Ana Paula, pela apresentação. Boa noite a todos. Eu vou aqui só compartilhar. Só um minuto. Fique à vontade. Pronto. Estão vendo? Está carregando a tela. Ah, sim. Isso, já apareceu. Só um minuto para eu também voltar para a tela aqui. Muito bem. Então, boa noite para todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado, Ana Paula, pela apresentação. Agradecer também aí ao Alexandre Nil e ao Leandro Brown pelo convite. Para falar para vocês aí um pouco a respeito do tratamento intervencionista da disfunção temporomandibular, né? E antes de falar da disfunção temporomandibular em si, ou da DTM, acho que é importante contextualizar um pouco que esse estudo, né, a disfunção temporomandibular estudada por volta aí de 1934, quando pela primeira vez um otorrino identificou ou relacionou dores no ouvido, cóccix, né, com a oclusão. E aí, desde então, essa área vem sendo cada vez mais estudada. Em 1992, então, começaram a criar critérios novos, né, critérios diagnósticos novos a respeito do tema. E desde então, cada vez mais vieram mais trabalhos para a gente entender cada vez mais a respeito desse tema. E hoje é um tema que é interessante falar um pouco a respeito, visto a prevalência que é alta, né, de pessoas com disfunção temporomandibular, e ainda mais atualmente na pandemia, parece que essa prevalência, devido à pandemia, né, essa prevalência aumentou mais ainda. Então, para começar a falar de DTM, acho que o primeiro passo é discutir a respeito sobre o seu conceito. O que é disfunção temporomandibular? E disfunção temporomandibular, conceituado então pela Academia Americana de Dor Orofacial, é um grupo de condições e ou patologias musculoesqueléticas e neuromusculares que acometem a articulação temporomandibular, os músculos mastigatórios e os tecidos associados,
como, por exemplo, aí os ligamentos que são associados a essa articulação e também o processo coronoide, né? Essas disfunções temporomandibulares têm 3 principais sinais e sintomas, sendo o sintoma mais comum a dor. É uma dor que é principalmente sentida na região aí de têmpora, na região do ouvido ou à frente ao ouvido, na região de face, uma dor que caracteristicamente ela é desencadeada ou pode ser piorada pela mastigação, pelo movimento da mandíbula e ou pela presença de parafunção, ou seja, ela pode ser desencadeada pelo apertar dos dentes, pelo bruxismo, por roer unha, enfim. Né? Essas são as características da dor. Lembrando que, quando eu falo em características da dor por disfunção temporomandibular, ela tem a sua frequência, intensidade, duração extremamente variáveis, né? E pode até simular outros tipos de condições que também geram dor aqui na região orofacial. Um outro sinal ou sintoma que é comum também às disfunções temporomandibulares é a presença de ruídos na articulação, como, por exemplo, o estalo ou o estalido, né? E, normalmente, o estalo ou o estalido, ele não é associado à dor, né? Mas é um sintoma de alguma disfunção interna da própria articulação temporomandibular, principalmente associado ao disco articular. Mas é um outro sintoma ou sinal clínico muito comum. E o terceiro sintoma ou sinal, que é também muito comum às disfunções temporomandibulares, é alteração de movimentos mandibulares, como, por exemplo, a limitação dos movimentos, né? Como nós chamamos, então, de travamento fechado mandibular, ou mesmo travamento aberto mandibular, ou mesmo uma deflexão ou desvio da mandíbula ao longo dos movimentos de abertura de boca, né? São aí principalmente sinais, talvez, mais comuns das disfunções. Apesar desses sinais e sintomas serem os mais comuns das disfunções temporomandibulares, né, existem outros sintomas. Ah, não. Então deixa. Não, tira. Olá, doutora. Olá. Tudo bem? Tudo bem. O negócio está um pouquinho... Parece que está bagunçado, né? Aconteceu alguma coisa? Um pouquinho embolado hoje. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Um prazer conhecê-la, doutora Sueli, Marco Antônio. Prazer, Ana Paula. Eu achei que a gente estar em uma outra sala aqui com o seu nome, não? Não, Ana. Ainda não. É o Roberto Pedras, né? O doutor Roberto? Mas aconteceu alguma coisa com o Roberto? O Roberto estava fazendo a aula dele? Eu estava vendo a aula dele e de repente saiu tudo. Pode ser que a conexão dele caiu, pessoal. Ah, gente, com certeza a conexão dele caiu. Boa noite, Sueli. Muito obrigado, pela presença. Obrigada a você, José Luiz. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, Joia? Bem, graças a Deus. Tudo bem. Eu vou tentar falar com o Roberto aqui, eu vou pedir licença para vocês, mas com certeza ele estava fazendo a aula dele, que não foi Ana. Nós estávamos conversando. Eu assisti um pedacinho, aí sumiu. Com certeza a aula dele caiu, a conexão caiu. Gente, a vida é real, né? O mundo real é assim. A conexão cai, né? O computador acaba a bateria. Eu vou tentar falar com ele, mas eu acho que a gente podia, para não perder tempo, o que você acha, Ana? A gente coloca a aula da professora Sueli? O problema pode ser. Precisava ter o nominho dela lá em cima, não, né? Eu mudo.
Para as pessoas que querem assistir a aula acharem, para não perderem. Eu vou fazer isso, eu vou mudar o nome, eu vou botar o nome da professora e a gente coloca a aula dela para enquanto eu converso com Sumiu tudo de novo. Eu vi agora eu estava aqui. Sumiu todo mundo de novo agora. Sumiu tudo de novo. Eu vi agora o que aconteceu. Desculpa, eu acho que não foi o Roberto, não. Acho que foi um problema da plataforma. A gente estava simplesmente falando e a plataforma rodou e caiu. Alguma coisa aqui. Eu vou colocar a aula da professora. Tá. Podemos? Você quer fazer a apresentação, Ana? Faz a apresentação da professora. Perfeito. Bom, vamos lá, então. Bom, aqui temos, né? Vamos começar, então, a aula da doutora Sueli Kuai, né? Isso. Doutora Sueli tem título de especialista em fisiatria, em neurofisiologia clínica e acupuntura médica, além de formação em toxina botulínica na USP. É um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada. E com a gente temos também o Dr. Marco Antônio Hélio da Silva. Ele é médico certificado para prática intervencionista em dor pela UIP, especialista em acupuntura há 33 anos e em clínica de dor há 20 anos. Muito obrigada por estar aqui, Dr. Marco Antônio. Um grande prazer participar desse evento aqui, olha. Muito obrigado. Coloco a aula da doutora aqui mesmo? Sim. Meu áudio está desligado. Pode colocar. Desculpa, você sabe colocar aí, Ana? Sim, só estou procurando a aula dela. Cadê? Tá no final por causa do S. Eu já olhei aqui. Compartilhar. Pronto. Agora a gente precisa desligar os nossos áudios, tá, gente? Boa noite. É com grande prazer que estamos aqui participando do congresso do VIP Meeting, onde vamos discutir a parte relacionada a dores e vamos falar de um tema muito importante, que seria o uso da toxina botulínica na trigeminalgia. Sou médica fisiatra, acupunturista e neurofisiologista clínica, atuando na clínica de dor e medicina integrativa. A toxina botulínica ela está entre as toxinas biológicas mais potentes da natureza. Com base em observações do início do século XIX, uma toxina desconhecida de alimentos contaminados, seria o botulismo, surgiu a ideia do tratamento de distúrbios nervosos e hiperativos. No século XX, diferentes sorotipos foram caracterizados e isolados, e Burger e colaboradores descobriram que a toxina botulínica ela inibe a liberação de acetilcolina das junções neuromusculares de músculos esqueléticos. Então, a bactéria Clostridium botulino, ela é tipicamente encontrada no solo, na água e no intestino dos animais, também incluindo os humanos. Imunogenicamente, tem diferentes sorotipos de A a G, e lembrando que ela tem um alto peso molecular de 150 kilodaltons. Essas descobertas levam ao desenvolvimento de seu uso terapêutico na década de 1970, quando quantidades minúsculas da toxina foram empregadas pela primeira vez para corrigir o estrabismo. Hoje, a toxina botulínica ela é a proteína terapêutica mais utilizada para o tratamento de distúrbios autonômicos, a espasticidade e distúrbios do movimento hipercinético, bem como na cosmética. O uso para a dor está agora em constante expansão. Atualmente, o único uso aprovado de toxina botulínica em relação à dor é o tratamento de enxaquecas crônicas. No entanto, os estudos clínicos controlados mostram resultados promissores em distúrbios neuropáticos e outros distúrbios crônicos da dor. Em comparação com outras drogas analgésicas convencionais e não convencionais, as maiores vantagens do uso da toxina botulínica são
seu efeito sustentado após uma única aplicação e a sua segurança. A sua eficácia em certas condições de dor resistentes à terapia, ela é de especial importância. Então, sobre o mecanismo de ação da toxina botulínica na dor, nós temos que lembrar que nós temos dois mecanismos de ação prováveis. Um seria para o músculo, para a junção neuromuscular, e o outro seria o mecanismo de ação da toxina botulínica para a dor. Nós resumimos os dados disponíveis considerando tanto os mecanismos periféricos quanto os centrais, ao longo das vias nociceptivas. Há amplas evidências pré-clínicas de que a sensibilização periférica e central ela é efetiva e seguramente aliviada pela toxina botulínica, mas mais pesquisas clínicas são necessárias para determinar o papel da toxina botulínica no manejo da dor crônica. Então, neste paper aqui, nesse review, sobre os mecanismos de ação da toxina botulínica na dor, de 2019, ele é muito interessante porque ele cita alguns fatores especificamente relacionados à dor. Então, dentre eles, nós temos a seletividade para determinadas populações de neurônios sensitivos, né? Onde a gente vai ter o quê? Uma eficácia na dor crônica e na migrânia e uma seletividade para a dor crônica ou prolongada. O segundo seria a atividade segmentar no núcleo sensitivo, corno dorsal da medula espinhal, onde observaremos o quê? Um bloqueio neural segmentar. E também a interação com outro sistema neurotransmissor da dor. O que a gente observa seria um sinergismo com os opioides, com os analgésicos opioides, e uma tolerância a esse desenvolvimento, né? E haveria também uma eficácia, né, nos pacientes, usando então um uso combinado dos opioides com a toxina botulínica. Isso é muito interessante, né, nos manejos da dor crônica. O mecanismo de ação no mecanismo da dor, o que a gente vai observar? Nós temos, então, a dor crônica, onde nós vamos ter que a toxina botulínica, ela inibe a liberação do neurotransmissor dos terminais nervosos, isso levando a uma sensibilização periférica reduzida. Ela também pode promover a proliferação das células de Schwann, com um possível efeito regenerativo nas lesões após a lesão nervosa. A nível de gânglio sensitivo, nós teremos que ela previne a regulação dos canais de íon relacionados à dor e ela inibe a ativação das células gliais satélites. E ela também, a nível da medula espinhal, ela pode prevenir a liberação do neurotransmissor central e a ativação da micróglia, e ela modula a atividade do sistema opioidérgico ou GABAérgico espinhal, levando o quê? Uma sensibilização central reduzida. Então, é muito interessante relacionar, então, que no mecanismo da dor crônica com a toxina botulínica, nós teremos uma redução tanto da sensibilização periférica como da sensibilização central. Na dor aguda já, o que acontece? A toxina botulínica não afeta nem os limiares sensoriais normais ou a dor nociceptiva aguda. Nós temos alguns clinical trials que também apresentaram uma eficácia analgésica significativa da toxina botulínica em várias condições de dor neuropática, como a neuralgia do trigêmeo, a neuralgia pós-traumática ou pós-herpética. O início da eficácia clínica ela pode ser detectado na semana 1, na maioria dos ensaios relatados. E lembrando que é importante que a duração do efeito de uma única administração ela foi seguida por até 3 meses. O calor e a sensação de frio também não foram afetados por pacientes com dor neuropática, confirmando a ação seletiva. A evidência ela é convincente, especialmente a notável eficácia da neuralgia do trigêmeo. Então, aqui nós temos uma tabela de clinical trials para dor neuropática, onde a gente cita e vê alguns trabalhos relacionados à neuralgia do trigêmeo.
Segundo guidelines da Academia Americana de Neurologia de 2017, a neuralgia trigeminal já era nível A, era considerada nível A, efetivo. E agora, em 2019, o nível de evidência para o uso da toxina botulínica, segundo a Academia Americana de Neurologia, ela também continua na classe A, juntamente com demais outras patologias. Aqui nós temos um caso, vamos ver agora alguns casos de neuralgia trigeminal, onde você sempre tem que relacionar o local dela e qual o ramo mais afetado. Se o V1 oftálmico, o V2 maxilar ou o V3, que é o mandibular. Geralmente, os casos, eles delimitam algum ramo específico, mas pode ter a junção de 2 ou mais ramos, inclusive dos 3. Esse caso aqui foi aplicado, esse aqui era todo o trajeto da dor, né, da neuralgia trigeminal. Após a aplicação, imediatamente após, nós temos o quê? 2 pontos de dor, que sobraram de todo o quadro agudo, de todo o quadro de dor crônica. Essa outra paciente aqui, pegando somente o ramo do maxilar. Então, aqui para vocês observarem como é feita a aplicação em pontos tipo xadrez. Esse outro caso aqui, pegando já os ramos maxilar e mandibular. E o mesmo padrão de aplicação, superficial, intradérmico. Novamente, outro caso, onde a gente vê uma grande área a nível de mandíbula e maxila, mas preferencialmente a mandíbula, e após uma semana de aplicação, restou esse ponto, onde a gente faz a aplicação bem delimitada desse ponto. Na neuralgia do trigêmeo, é importante verificar que, apesar da área mais generalizada, o paciente geralmente ele tem um ponto central que corresponde ao ponto do gânglio. Então, esse gânglio ele costuma ser mais doloroso e persistir uma certa dor, não mais do mesmo nível anterior. Esse outro paciente, ele tinha uma neuralgia muito intensa em determinados locais. Inclusive ele extraiu 3 dentes, ele disse que o dentista, né, não queria, mas ele pediu para extrair porque ele não aguentava de dor e ele tinha certeza que era na gengiva, não resolveu nada, é lógico, e aí após a aplicação o paciente persistiu com 2 pontos de dor. Esse outro caso aqui foi um caso muito bom, pegando o ramo mandibular, né, seria o V3, e o paciente, ele evoluiu, esse aqui é na hora da aplicação, padrão xadrez intradérmico com agulha de insulina, e o paciente evoluiu com uma grande melhora de todo o quadro. Geralmente todas essas aplicações, elas foram feitas uma única aplicação, com um retorno com alguns pontos que você pode reaplicar no retorno de 1 semana a 10 dias. E aí a gente vai para os estudos e você vê uma enormidade de estudos, né? Eu fiz uma compilação com mais de 2.000 estudos relacionando a toxina botulínica e a neuralgia trigeminal. Então, veja só, esse estudo aqui de 2012, ele era um estudo duplo cego, placebo, né? E ele mostrou que a toxina botulínica pode ser eficiente, segura e uma nova estratégia de tratamento para a neuralgia trigeminal. Já esse outro aqui seria no tratamento da neuralgia trigeminal com 6 meses de seguimento. Ele fala que a injeção para os ramos mandibular e maxilar, eles são um método efetivo e no evento de recorrência, após cada injeção, a dor e a frequência do ataque, né, a intensidade e a frequência, eles são bem diminuídos. Neste pacientes com dor refratária em pacientes mais idosos, né, eles concluíram que ela é segura e eficiente para a clássica, mesmo após vários meses, e ela é uma nova estratégia de tratamento
particularmente naqueles pacientes de idade mais avançada, que tem muita pouca tolerância aos efeitos colaterais dos medicamentos tradicionais para a dor. Este outro trabalho aqui, ele já fala sobre, ele fez uma revisão sistemática da literatura no uso da toxina botulínica e no manejo da neuralgia do trigêmeo. E concluiu que a toxina botulínica é uma terapia segura, é um método efetivo no manejo da neuralgia trigeminal. E não foi observado diferenças significativas de doses. A eficácia máxima ela foi entre 6 semanas e 3 meses após o procedimento. E os efeitos colaterais foram geralmente assimetria facial após as injeções, mas essa simetria facial que a gente vê na clínica é que ela se existe, ela é de pouca monta. Dores de cabeça, hematoma, geralmente eles são bem transitórios e desaparecem em torno de 1 semana. Então, essa revisão sistemática aqui foi muito interessante e ela é muito indicada para vocês verem o manejo, né, da toxina botulínica na neuralgia trigeminal. Este outro aqui, ele fala sobre a neuralgia trigeminal intratável e ele sim pergunta se a toxina botulínica ela pode ser um tratamento efetivo. E a conclusão é que a toxina botulínica tem um efeito analgésico direto nesses pacientes com terapia com neuralgia do trigêmeo, e ela pode sim representar uma opção terapêutica para os casos intratáveis. Este outro aqui, de 2019, ele já mostra que a terapia com a toxina botulínica é efetiva e segura, e fala que necessita-se de mais estudos, né? E mais clinical trials, eles são necessários para confirmar as doses e para melhorar a qualidade de vida destes pacientes. Então, resumindo, nós temos algumas vias de administração e doses: intradérmico, subcutâneo e intramuscular. E geralmente na toxina botulínica, para a neuralgia do trigêmeo, a gente usa a intradérmica. Usamos de 2,5 a 50 unidades por ponto, de 1 a 40 pontos, a dose total de 6 a 300 unidades, padrão de xadrez, 1 a 2 centímetros de distância interpontos. Conclusão. O que a gente vê nos trabalhos é que a toxina é sempre segura e ela é eficaz nesses casos de dor crônica, principalmente na neuralgia do trigêmeo. Em todo o tratamento de dor crônica com a toxina botulínica, nós temos que lembrar que devemos tratar a dor e a causa da dor. Ela não é uma monoterapia. Nós temos que analisar a dor e a influência na biomecânica articular. O preço da toxina botulínica ainda ele é um fator limitante. E a toxina botulínica ela deve fazer parte do nosso arsenal de tratamentos de dor musculoesquelética e neuropática. Acho que seria isso. Nós temos que lembrar que a toxina botulínica ela pode ser e ela é muito eficaz nesses tratamentos da neuralgia trigeminal. Seria isso, a gente está pronto para as discussões e muito obrigada pela... Minha está desligada aqui. Ei, pessoal, desculpem. Cadê a Ana? Ana? Pessoas felizes? Sim. Deixa eu chamar a Ana aqui. Fabiana. Deixa eu só chamar a Ana, porque a Ana... Ei, Ana, resolvi. O que aconteceu?
O acontecido foi que houve uma oscilação da plataforma e o Roberto, ele estava fazendo a aula dele com o PowerPoint na frente, então ele nem viu que a plataforma tinha caído. Coitado, o Roberto estava acabando a aula dele já, eu tive que chamar ele para fazer de novo. Tranquilo. Vamos fazer de novo, então? Aí eu ia pedir licença para vocês, para o professor Roberto poder apresentar a aula dele. Tá bom, Roberto? Tranquilo. Desculpa, gente. Realmente eu não tinha nem visto. A culpa não foi sua, Roberto. Desculpa. Eu liguei para o Roberto e aí eu esclarecemos o que aconteceu. Roberto. E aí começamos do início de novo da sua aula, doutor Roberto, pode ser? Ah, sim, pode ser. Né? Porque estava bem no começo. Prometo ser breve. Imagina! Então vamos lá. A aula do Roberto vale a pena, viu, gente? Com certeza. Obrigado. Eu não vou sair daqui da plataforma dessa vez, não. Para quem não pegou o começo, né, o Dr. Roberto Pedras, ele é cirurgião dentista, especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial, coordenador do serviço de dor orofacial da Clínica de Dor do HC da UFMG, coordenador do Comitê de Dor Orofacial da Sobramide e presidente da SUNED. Vamos lá, então. Muito bem. Então, mais uma vez, né, Ana Paula, pessoal, muito obrigado aí pela apresentação. Mais uma vez, eu sinto muito pela intercorrência, né? E vou retomar de forma rápida o raciocínio, onde eu havia começado a discutir com vocês sobre conceito de disfunção temporomandibular, né? E aí eu tinha colocado, então, que para poder discutir a respeito de tratamento intervencionista da disfunção temporomandibular, acho que o primeiro ponto é definir disfunção temporomandibular. E como a Academia Americana bem coloca, né, ela define como um grupo de condições, ou patologias, ou disfunções musculoesqueléticas e neuromusculares que acometem a articulação temporomandibular, os músculos mastigatórios e os tecidos associados, como, por exemplo, os ligamentos e o processo coronoide da mandíbula. Os principais sinais e sintomas das disfunções temporomandibular, então, são dor, e aí, principalmente, dor na região de têmpora, dor na região de ouvido ou em frente ao ouvido, dor aqui na região de ramo e corpo da mandíbula, né? Dor que é provocada ou desencadeada principalmente pela fala ou por movimentos mandibulares, pela parafunção ou pela função, né? E aí eu considero aqui parafunção um exemplo de parafunção, bruxismo. Então, bruxismo não é disfunção temporomandibular, mas um dos fatores que pode predispor ou contribuir para, né? Mas, além da dor, um outro sintoma muito comum outros sintomas comuns são ruídos na articulação temporomandibular, como, por exemplo, o estalo, né? E também movimentos alterados da mandíbula, como aí, por exemplo, limitação de movimentos ou movimentos que são realizados com desvio, com deflexão da mandíbula ou mesmo o travamento mandibular aberto. Apesar desses serem os principais sinais e ou sintomas, existem outros sintomas que são mais incomuns, mas podem acontecer, como, por exemplo, vertigem, tonteira e plenitude auricular, né? Quando eu me refiro à disfunção temporomandibular, um aspecto que é muito importante que seja entendido, que DTM, né, ou disfunção temporomandibular, é um termo genérico e engloba vários subtipos diagnósticos de condições que acometem, então, o sistema mastigatório. Portanto, né, quando a gente vai tratar, ou quando preconiza algum tipo de tratamento para uma DTM, é muito importante um diagnóstico clínico mais específico. E aí, quando eu falo, então, de DTM, e para organizar melhor essa classificação, esse raciocínio de diagnóstico, foi proposto, então, em 2014, uma nova classificação taxonômica das disfunções temporomandibulares. E dentro dessa classificação, englobou-se, então, 4 grandes grupos, ou 4 grupos principais, onde o primeiro grupo engloba as disfunções da articulação temporomandibular, o segundo grupo, então, as disfunções dos músculos mastigatórios,
Num terceiro grupo, as cefaleias associadas ou atribuídas às disfunções temporomandibulares. E num quarto grupo, a presença, então, de disfunções relacionadas a estruturas associadas, como hipomobilidade devido ao processo coronóide. E aqui, principalmente dentro do primeiro e segundo grupo, existem subgrupos específicos de diagnóstico, né? Como, por exemplo, alterações degenerativas, disfunções do disco, ou dores miofaciais, mialgia centralmente mediada, que são exemplos, então, de condições, tanto musculares quanto articulares, que são consideradas, então, subtipos de disfunção temporomandibular. E é exatamente dentro desse contexto que eu quero discutir o tratamento intervencionista da DTM. Né? Então, para que eu discuta o tratamento intervencionista, é extremamente importante levar em consideração o diagnóstico clínico, sobre qual subtipo de DTM que nós estamos nos referindo. Né? Então, e um outro aspecto que é importante também, antes de se considerar o tratamento intervencionista, num primeiro momento é importante também iniciar com terapêutica mais conservadora, para que depois, se necessário, esse tratamento intervencionista ele possa ser, então, preconizado. Então, para discutir o tratamento intervencionista, eu dividi em dois momentos. Primeiro, discutir o tratamento intervencionista das disfunções dos músculos mastigatórios. E aqui, principalmente, da dor miofacial mastigatória e que envolve também, na grande parte, o músculo temporal e masséter. E dentro desse contexto de tratamento das disfunções dos músculos mastigatórios, engloba-se principalmente aí infiltrações anestésicas, aplicação de toxina botulínica do tipo A, né? Plasma enriquecido em plaqueta em alguns trabalhos, assim como granizetrona, corticoide. Então, existem várias substâncias que podem ser injetadas dentro do músculo, dos músculos mastigatórios, e que aí seriam considerados, então, como tratamentos intervencionistas das disfunções musculares. Né? E, falando um pouco de técnica, ou essas injeções, elas são consideradas ou são aplicadas em pontos específicos, que são os pontos gatilhos miofaciais, ou nos nervos, que inervam aí principalmente o temporal e o masséter. E dentro desse contexto, no que se diz respeito à aplicação de pontos gatilhos miofaciais, é importante também frisar a dificuldade nesse tipo de técnica, visto que a musculatura é pequena, os pontos gatilhos aí são pequenos, e não existe uma sensibilidade muito adequada para identificação de pontos gatilhos na nossa prática clínica e nem também dentro aí do que é pesquisado. Então, dentro desse contexto de tratamento das disfunções dos músculos mastigatórios, eu queria pontuar alguns tratamentos, como, por exemplo, nessa revisão sistemática, onde uma revisão sistemática mais qualitativa, né, e onde também avaliou-se, ou procurou-se, então, ensaios clínicos que buscassem avaliar o tratamento com toxina botulínica, corticoide, granizetrona, ketamina, né, além da injeção com anestésico local, principalmente a lidocaína 2%, sem vasoconstritor, e agulhamento seco. Então, dentro dessa revisão, o que eles sugerem é que os tratamentos com anestésico local em pontos gatilhos miofaciais e agulhamento seco em pontos gatilhos miofaciais no masséter temporal têm uma maior efetividade. Né? Já com relação às outras evidências relacionadas, então, a outras substâncias, o trabalho deixa muito claro, essa revisão deixa muito claro que não existem evidências suficientes, os trabalhos têm uma qualidade científica pequena para que possa afirmar de uma forma tão direta, tão definitiva, sobre o tratamento com essas substâncias. O que vai de encontro, inclusive, com esse outro trabalho, e que conclui da mesma forma que a maior efetividade no tratamento dessas dores miofaciais mastigatórias, né, é com anestésico local e agulhamento seco. Porém, aqui já afirma ou já sugere que o tratamento com plasma enriquecido em plaqueta, toxina botulínica do tipo A e a granizetrona são promissoras, mas existem, não dá para se afirmar de forma
definitiva e reiteram a necessidade, então, de maiores trabalhos para que realmente a gente possa afirmar a respeito, ou possa verificar a efetividade do tratamento com essas substâncias. Agora, eu acho que é muito interessante pontuar aqui também, principalmente em casos mais específicos, onde as dores são mais generalizadas, existem muitos pontos gatilhos, e aí, se a gente for considerar infiltrar cada ponto gatilho, isso talvez torne-se inviável, até porque a sensibilidade para poder discriminar o ponto gatilho nessa região é muito pequena. Então, eu acho que interessante, aí pessoalmente eu acho interessante pontuar um trabalho recente, um único trabalho prospectivo feito sobre o bloqueio gênio, que ele diz como bloqueio gênio, que é exatamente a infiltração dos nervos macetérico e do nervo temporal profundo. E aqui o que é interessante é que ele faz um comparativo com agulhamento seco. E não existe uma diferença significativa entre os dois tipos de tratamento, com infiltração do nervo macetérico e do temporal profundo com agulhamento seco. O que pode ser muito interessante, principalmente nesses casos que eu pontuei, onde existem muitos pontos gatilhos, a dor é muito difusa e persistente, né? Onde, então, bloquear esses nervos pode ser uma forma terapêutica mais interessante do que sair bloqueando todos os pontos gatilhos, né? Bom, quero pontuar um pouco aqui também a respeito da toxina botulínica, nesse ensaio clínico que foi, então, também publicado esse ano, e que se avalia aí a infiltração intramuscular com a toxina botulínica no masseter e no temporal, e faz um comparativo entre as várias doses. E o que se mostra é que também a efetividade do uso da toxina botulínica, e aí principalmente no tratamento da dor miofacial persistente, né, deve ser considerada. E que não há diferença, né, da efetividade entre os grupos com doses diferentes. Ou seja, o grupo onde foi aplicado uma menor dose, uma menor concentração de toxina botulínica, tem uma efetividade semelhante ao grupo onde foi aplicado uma maior dosagem. Então, aqui se sugere que o tratamento com a toxina botulínica ele deve ser realizado somente em casos refratários ou casos com dores persistentes e com a menor dose possível, né? Então, dentro desse contexto todo, obviamente, quando se fala em dor miofacial, o ideal é iniciar com um tratamento conservador, a se depender do diagnóstico, levando-se em consideração a perspectiva sistêmica do paciente. Pode ser considerado, então, em seguida, um agulhamento seco, e aí eu consideraria juntamente com o anestésico local em pontos gatilhos miofaciais. Agora, quando é uma dor mais generalizada, e principalmente naqueles casos onde há a presença de cefaleias primárias, nessas comorbidades, eu acho que o bloqueio dos nervos ele pode ser considerado também, mas juntamente com o agulhamento seco. E caso não essas abordagens elas não sejam o suficiente, aí vale, então, o uso da toxina botulínica do tipo A, né? Muito bem, agora, quando eu considero, então, as disfunções da articulação temporomandibular, e aí quando eu falo em tratamento intervencionista, leva-se em consideração, eu devo, então, falar principalmente da infiltração ou injeção de substâncias intraarticulares, e aqui a artrocentese e a artroscopia da articulação temporomandibular. São os 3 procedimentos. E, obviamente, cada procedimento ele deve ser indicado de acordo com o diagnóstico clínico, mais uma vez. Às vezes, para uma disfunção do disco, que geralmente é indolor, né, eu considero um determinado tipo de abordagem. Agora, se for alguma alteração degenerativa, como uma sinovite, com uma inflamação, alguma dor, ou às vezes com inflamação mais importante, eu vou considerar uma outra abordagem, né? E existem várias substâncias que estão sendo pesquisadas hoje em dia, né? Principalmente aí voltados para regeneração, plasma enriquecido em plaqueta, plasma enriquecido em fator de crescimento, células mesenquimais, mas também corticoides, opioides, hialurônato de sódio, né? E aqui eu quis trazer principalmente o que faz mais parte do nosso dia a dia e que também
tem mais pesquisa a respeito. Então, eu acho que um primeiro aspecto que eu achei muito interessante pontuar é que nessa revisão sistemática aqui em rede, né, apesar das limitações dessa própria revisão, obviamente, né, ele sugere esses estudamentos minimamente invasivos, principalmente aqueles que têm a injeção de substâncias como plasma enriquecido em plaqueta, hialuronato de sódio, corticoide, são mais efetivos que os tratamentos conservadores. Então, esse é um ponto que eu acho extremamente interessante nesse estudo aqui. Obviamente, né, ele não permite conclusões definitivas. E aqui esse estudo, então, vai muito de encontro a uma outra revisão sistemática que foi realizada em 2012, né, e que compara, então, a lavagem da articulação temporomandibular com tratamentos não cirúrgicos, principalmente em artralgias, né, onde possivelmente há aí também a presença de processos inflamatórios. E quando se avalia, então, esses forest plots, né, esses gráficos que estão sendo avaliados aqui, percebe-se que quando se leva em consideração o desfecho dor, né, parece que a lavagem, sugere-se que a lavagem da articulação é superior, né, para o tratamento da dor quando comparado a um tratamento não cirúrgico. Agora, já para abertura de boca, né, máxima de boca, não faz muita diferença o tratamento, a lavagem da articulação temporomandibular quando comparado com o tratamento não cirúrgico. O que aqui, então, me leva a crer também que, principalmente, quando eu vou utilizar, então, ou quando eu vou lançar a mão de alguma alternativa, para tratamento de dor mesmo, talvez aqui, principalmente a artrocentese, ou, num outro momento, a artroscopia, ela deve ser considerada, né, diferente do quesito abertura de boca. E aí, levando-se em consideração as substâncias que são utilizadas, como eu disse anteriormente, parece que o tratamento com as substâncias é mais promissor, eu pontuei um outro trabalho onde se avalia, ou onde se compara o uso de corticoides com hialuronato de sódio, né, em algumas disfunções intracapsulares. E o que esse estudo também verifica e sugere é que não há diferença significativa entre o hialuronato de sódio e os corticoides na redução da dor. Porém, o hialuronato de sódio é superior ao placebo, né? E aí é um outro aspecto importante, e por que eu coloquei? Porque faz muito mais parte, talvez, da nossa realidade nesse momento, levando-se em consideração que os trabalhos realizados com essas substâncias eles estão mais presentes, né? Então, dentro desse contexto aqui, talvez eu vá trabalhar mais uma medicação ou outra, também de acordo com um diagnóstico mais específico, como eu vou comentar daqui a pouco. Bom, não posso deixar de falar sobre algumas perspectivas já presentes, nem tanto futuras, que é o plasma enriquecido em plaqueta, que, quando comparado aqui com o hialuronato de sódio, parece ter sido mais efetivo para o controle da dor, né? E, quando comparado também com o placebo, parece ter sido mais efetivo, foi mais efetivo que o placebo, dentro dos ensaios clínicos que foram escolhidos, né, que foram escolhidos para essa revisão, indo de encontro também a uma outra revisão sistemática, onde compara-se não somente o plasma enriquecido com plaqueta, mas também o plasma enriquecido com fator de crescimento, mais artrocentese, onde esse grupo tratamento mostra uma efetividade maior, tanto aí no controle da dor, 12 meses após, mas quanto aí também no controle da dor a curto prazo, né? Quando comparado aí com o ácido hialurônico, ou melhor dizendo, o hialuronato de sódio. Então, o uso dessas substâncias hoje ainda não é uma realidade clínica, né? Mas parece ser promissora. E requer, obviamente, mais estudos, mas parece ser bem promissora aí no controle principalmente da dor intraarticular, aí da articulação temporomandibular. E aí não posso deixar de falar, levando em consideração principalmente o diagnóstico e principalmente aí essas condições que acometem a articulação temporomandibular, e o uso do ultrassom para guiar o
o próprio procedimento em si, né? Visto que a articulação temporomandibular ela tem dois compartimentos distintos, um compartimento superior e um compartimento inferior, né? Busca-se, então, hoje, existe uma tendência, existem estudos que estão aí objetivando a infiltração ou a lavagem da articulação, tanto no seu compartimento superior quanto no seu compartimento inferior. E vale frisar que o uso do ultrassom tem uma maior acurácia do que a técnica cegas, por referência anatômica, obviamente, né? Especialmente quando se diz respeito ao compartimento inferior. E aí, junto com o advento da medicina regenerativa, ou mesmo junto com essas outras medicações, levando-se em consideração aí, então, um tratamento mais específico e mais acurado para aquele indivíduo, eu acho que, claro, dentro da perspectiva profissional, o ultrassom ele pode ser muito bem utilizado, né? Existem alguns trabalhos que até dizem que a infiltração no compartimento inferior é mais interessante, mas ainda são trabalhos muito incipientes e muito limitados metodologicamente. Então, dentro desse contexto de tratamento aí intervencionista para articulação temporomandibular, obviamente eu acho interessante e é importante começar com um tratamento conservador, mas que esse tratamento conservador não seja realizado de forma ilimitada, né, por muito tempo, né, visto que existe essa discussão de que o tratamento com intervencionista, né, com procedimentos, com injeção de medicamentos, ele pode ser superior do que o próprio tratamento conservador. A se depender do diagnóstico específico, da condição específica, como eu disse no início, eu posso levar em consideração o uso tanto do hialuronato quanto do corticoide. Em termos de científicos, não há diferença entre a efetividade no controle da dor, né? Então, eu posso levar em consideração, então, talvez, se o paciente tem um processo inflamatório mais importante, efusão mais importante, eu considero mais o corticoide. Se for uma inflamação mais crônica, né, onde não há essa inflamação mais exacerbada, eu posso levar em consideração o hialuronato de sódio, ou mesmo até a artrocentese juntamente, a depender do caso, com um hialuronato de sódio ou um corticoide. A depender do caso também, e, por exemplo, principalmente se o compartimento inferior, se a cabeça do cônjuge está muito envolvida, pode ser interessante aí a injeção também, ou o tratamento na cavidade inferior, além da cavidade superior, ou seja, as duas cavidades. E aí, obviamente, o ultrassom pode ser uma arma muito bem-vinda nesse contexto aí dos tratamentos intervencionistas. E na sequência, e aí dentro da ciência, dentro do que eu faço, é claro, quando ainda esse problema persiste, os problemas persistem, eu levo em consideração a artroscopia, também com a injeção de hialuronato de sódio corticoide, né, principalmente pelo fato do risco ser um pouco maior, né, pelo fato de ter internação, a técnica é semelhante, mas o risco e o custo também é maior. Então, é dentro desse contexto que eu discuto o tratamento das intervencionistas e das disfunções temporomandibulares. Muito obrigado a todos, né? E no que eu puder, estou à disposição para poder responder as perguntas. Roberto, muito boa a sua aula. Você fala de um assunto que você domina e que você faz muito, então você fala com muita propriedade. Essa sala aqui vai ser para pergunta de todos os participantes, todas as... Isso, Ressala, vamos fazer tudo por aqui mesmo, né, Alexandre? Exato. Deixa eu ver se eu consigo fazer o professor Fabiano. Ele entrou? Sim, aqui estou. Professor, desculpe. Bom, eu acho que poderíamos começar com as perguntas para o Dr. Fabian, não? Que foi o primeiro a dar aula? Sim. O Vitor escreveu aqui, não foi? Sim, quer ter umas perguntas do Vitor aqui. Isso. Vocês podem ficar à vontade. Víctor preguntaba básicamente por la complicación hemorrágica. Él ahí yo veo que
planteó en primera instancia que tuvo un caso con un sangrado luego de la balonización con un daño neurológico. Esto, si bien es muy poco frecuente, suele existir complicaciones hemorrágicas. Las complicaciones hemorrágicas más típicas son periféricas y que generan un hematoma a nivel de la mucosa yugal, y hemorragias intracraneanas son realmente menores del 1%. No obstante, lo que yo ahí le escribía a Víctor, que son justamente más frecuentes de observar cuando uno hace una balonización, porque la balonización se hace con un Fogarty, habitualmente 14, y el diámetro de la cánula es mucho mayor que una aguja 21 gauge, que es la que usamos para radiofrecuencia. Por eso hay mayor frecuencia de complicaciones hemorrágicas durante la balonización que durante la radiofrecuencia. Espero haber sido claro. Sí, mucho. Y que se me haya comprendido el... Muy bien, muy bien. Muy bem, muito claro. Temos mais alguma pergunta para o Dr. Fabian? Eu gostaria de perguntar ao professor Fabian sobre na compressão por balão, costuma ou pode usar tempos diferentes para se atingir objetivos diferentes de acordo com a faixa etária ou com a complexidade da dor? La pregunta, Alexandre, es si hay estrategias diferentes con el uso del balón. Sí. Dependiendo de la edad del paciente y la característica del dolor. Sí, exacto. Sí, básicamente lo que nos pasa con el balón es que tenemos muy pocas variables, a diferencia por ahí de la radiofrecuencia, que es una práctica selectiva y nos permite identificar la rama que queremos ablacionar. El balón es más general y produce una lesión de alguna manera más extensa de todo el ganglio del gasto. Por eso las dos variables que nosotros usamos son el tiempo y el volumen. Y muchas veces el volumen de inflado de ese balón no está relacionado a un volumen concreto y definido en todos los pacientes, sino en lo que nosotros observamos en la radioscopía en cuanto a la disposición del balón. Nosotros nos quedamos conformes cuando este balón que inflamos con contraste adopta una forma de pera, es decir, bilobulado. En estos casos, nosotros, dependiendo de la intensidad o no del dolor, definimos un mayor o menor tiempo que puede oscilar entre los 45 segundos y el minuto y medio. Lo que sí tiene a favor el balón es que es una práctica extremadamente económica, que podemos hacerlo a nivel hospitalario, no necesitamos un equipo de radiofrecuencia y los resultados en términos de alivio del dolor son excelentes. Ok, muito claro. Obrigado. Graças. Obrigado. Vamos agora fazer perguntas para o Dr. Roberto Pedras e, havendo tempo, a gente retorna e faz mais perguntas para o Dr. Fabian. Perfeito? Parece que tem uma pergunta aqui do Vitor, que pergunta toxina botulínica intraarticular na TM e sobre bloqueio de nervos gêmeos. O que é bloqueio de nervos gêmeos? É isso mesmo? Na verdade, Vitor, não, toxina botulínica intraarticular não tem nenhum trabalho, não tem evidência ou indicação. Entendeu mal, né? Pode ter sido também que eu tenha falado muito correndo, às vezes sem querer posso ter tocado, enfim. Mas não, toxina botulínica intraarticular, não. Agora, não é bloqueio de nervos gêmeos. Na verdade, os autores desse trabalho chamam de bloqueio gêmeo,
porque seria um bloqueio ao mesmo tempo do nervo massetérico e do nervo temporal profundo. Por isso que eles chamam de bloqueio gêmeo. Musculatura mastigatória em conjunto, né? Exatamente. Esse é o ponto. Principalmente nesses casos de dor mais difusa, espalhada, né? Enfim, eu acho que pode ser algo interessante, eu acho, inclusive. Nesse caso, sim, você pode usar intramuscular a toxina, né? E sim, aí sim, é uma alternativa. Sim. Você pode usar toxina intramuscular, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Mas não nervo gêmeo, mas é um bloqueio gêmeo. Como os autores denominam. É o jeito de falar. Exatamente. Ressala, temos mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Para o Roberto. Acho que no. Ahí creo que hay una pregunta del doctor Juan Felipe Vargas con respecto a la comparación de la radiofrecuencia pulsada y continua. ¿Puede ser? Por favor. Juan Felipe Vargas. Él pregunta ahí en el chat, por lo que yo veo aquí, no sé si ustedes lo tienen, ¿qué opinión acerca de la radiofrecuencia pulsada en el ganglio de Gasser, si reemplaza a la térmica, si mejora la seguridad y si es igualmente efectiva? Si están de acuerdo, la respondo. ¿Sí? Sí, sí, por favor. Es realmente una muy interesante pregunta porque es una controversia que se ha generado desde prácticamente la aparición de la radiofrecuencia pulsada. Para ser muy sucintos, la radiofrecuencia pulsada, a diferencia de la radiofrecuencia continua, que necesita la radiofrecuencia continua generar una desnaturalización de las proteínas de la cobertura del nervio y de esa manera provocar una lesión, es claramente un procedimiento ablativo. La radiofrecuencia pulsada lo que logra, sin provocar una lesión, es abolir la conducción, muchas veces en forma permanente, por la característica de los pulsos, pero una temperatura que no supera los 42 grados. Esto tiene sus pros y sus contras. Como pro, la radiofrecuencia pulsada es prácticamente imposible que genere una deaferentación de la estructura tratada, y eso es muy importante, porque muchas veces el dolor deaferentatorio que nosotros mismos producimos es igual o más difícil de tratar que el dolor original. Lo que tiene en contra la radiofrecuencia pulsada es que los resultados no son iguales en términos de alivio del dolor, y aparte la recidiva suele ser mucho más precoz, teniendo en cuenta que en un trigémino la radiofrecuencia continua tiene una recidiva a los 5 años de aproximadamente solo el 20%. Entonces, resumiendo, yo recomiendo que en buenas manos se utilice la radiofrecuencia continua, no más allá de 65 grados, tratando de lograr el objetivo que es una hipoalgesia profunda, desaparición del punto de atención, pero sin la necesidad de lesionar las fibras gruesas y por lo tanto no produciendo una hipostesia profunda. Con esto logramos un muy buen resultado en términos de alivio del dolor sin tener una deaferentación y una hipostesia dolorosa. Espero haber sido claro, Felipe. Sí, muy claro. Gracias, doutor. Obrigado. Ana Paula, tem mais uma pergunta aqui para o Roberto. Perfeito. O senhor costuma realizar o bloqueio gêmeo bilateralmente? Pergunta da Fernanda Carvalho. Já fiz algumas vezes, sim, Fernanda. Já fiz, sim, bilateralmente. Né? Normalmente não é sempre. Às vezes, por exemplo, eu gosto de fazer de um lado e ver qual que vai ser o efeito, né, para depois, às vezes, fazer o outro. Mas dependendo da pessoa, dependendo do caso, acho que não há problema de fazer esse bloqueio dos dois nervos ao mesmo tempo, não. Mas já fiz também. Tá? Mas é o que eu estou dizendo também, ainda não tem uma evidência consistente, é algo que o primeiro trabalho prospectivo, o primeiro ensaio clínico,
que foi feito, ainda é um estudo piloto que foi publicado esse ano, então, enfim, né? Em casos também mais específicos, apesar do que eu acho que é bem tranquilo. Pouco quantidade, preconiza 2 mililitros de anestésico, é bem tranquilo. Perfeito. A doutora Sueli está na sala? Sim, está na sala. Vamos fazer as perguntas para ela? Ah, eu gostaria. Será que ela me responde uma? Oi. Doutora Sueli? Consegue me ouvir? Estou te ouvindo. Ok, estou aqui. Eu estou com um probleminha de conexão, mas eu vou tentar tirar o vídeo para ver se melhora. Pode falar. Você consegue me ouvir? Consigo, está perfeito. Você também consegue me ouvir bem? Consigo te ouvir bem. Doutora Sueli, você falou sobre a sua técnica de aplicação de toxina botulínica para o tratamento da neuralgia do trigêmeo, sobre ser a técnica subcutânea ou intradérmica, em padrão xadrez, 1 a 2 centímetros de distância, os pontos, e de acordo com a localização da dor do paciente, principalmente. Não tem muita assimetria facial, não, porque assim, a toxina a gente sabe que ela migra aí até 2, 3 centímetros. E os pontos de aplicação muitas vezes são muito próximos, né, do risório, do elevador do lábio. O paciente não fica assim muito com a cara torta, não. Agora eu não estou ouvindo ela. Doutora Sueli, a gente não está te ouvindo. Agora eu não estou te ouvindo. Ixi. Que pena, agora eu não estou ouvindo ela. Será? Isso foi uma pergunta também do Felipe Vargas. Se é frequente a paralisia da musculatura facial logo após a aplicação da toxina. Ela tá com a internet instável, sabe? Eu estou acompanhando aqui. Aí ela está com... Desculpem, viu, gente? Eu estou entrando aqui, mas é porque eu estou acompanhando aqui. Eu tenho uns privilégios aqui que eu consigo ver, mas ela está com a internet dela muito instável. Não sei se ela vai conseguir responder, não. Ah, que pena. A impressão que eu tinha é que ela estava andando, sabe? Porque ela estava no celular. Eu também achei que ela deve estar na rua, alguma coisa assim. Enquanto isso, temos mais alguma outra pergunta? Se vocês me permitem, eu tenho. Claro, ué. Eu tenho uma pergunta para o professor Fabiano. Professor, principalmente em neuropatia dolorosa trigeminal, né, que é bem mais periférico, o senhor tem alguma experiência com essa radiofrequência pulsada mais periférica? Ou não há, ou é melhor que seja feita mais no gânglio mesmo? Né? Você diz, por exemplo, uma neuropatia do alveolar inferior? Exatamente, uma mais periférica mesmo, ao invés de fazer do gânglio, fazer algo mais... um nervo mais periférico. ¿Y cuál es la experiencia que hubo? Muy claro, Roberto. Realmente, posiblemente no he tenido tiempo, pero creo que esa es la indicación absoluta. En el dolor neuropático facial, en primera instancia, la radiofrecuencia continua está absolutamente proscripta, desaconsejada. Se usa la radiofrecuencia pulsada, como tú dices. Y lo fundamental, en los casos de dolor neuropático en área determinada facial, no es necesario ir al ganglio y uno va al infraorbitario, al supraorbitario, al mentoniano. Es así como tú dices y yo coincido plenamente. En el dolor disestésico, neuropático, no hay necesidad de ir al Gasser, uno va periféricamente y siempre utilizando radiofrecuencia pulsada. En el caso que la radiofrecuencia pulsada no responda, ahí uno tiene lugar para el escenario de la neuromodulación de las ramas periféricas. Excelente. Obrigado, professor. Muchas gracias por la pregunta. Muito obrigado por la pregunta. Era uma dúvida que eu tinha também. Muito obrigada. Já me respondeu. Alexandre, e a doutora Sueli, hein? Eu já tenho... acho que ela
já tentei aqui algumas conexões e não consegui, infelizmente. Aí ela de novo. Ei, professora. Oi, professora. Bem-vinda de volta. Mas está ruim. Ah, tá vendo? Ela parece que ela não fica parada, né? Ela mandou uma mensagem que ela está em Itacaré, na Bahia, então ela não deve estar com a internet. Beleza! Maravilha! Agora ela matou todo mundo aqui do coração. Agora. Não tem nem o que falar. Principalmente os mineiros, né, que não tem praia. Tudo bem, gente? Desculpa. Está ouvindo? Claro, professora. Estamos ouvindo. Fique à vontade. Então, posso responder? Estou interrompendo. Por favor. Não. O Marco Antônio deve ter alguma pergunta para a senhora também. Não tenho. Olha, eu vou dizer para vocês o seguinte, olha, do fundo do coração, é que não há como agradecer, né, o empenho de vocês, só de ver a professora lá em Itacaré, tentando se comunicar, né, realmente, assim, é louvável, assim. Também há. Uma sexta-feira à noite, eu fico assim, envaidecido, né, de ter pessoas do nível de vocês aqui junto com a gente. Você vê que ela está tentando o tempo todo se comunicar. Né? Pronto, vai ver se agora consegue. Consegue ouvir? Sim, professora. Pois é, então vamos lá. Fique sem vídeo, talvez ela melhore. Vou ficar sem vídeo. Isso. Então é o seguinte, quando faz a aplicação da toxina, incrivelmente eu trato muito espasticidade, distonia, espasmo hemifacial, então eu sei bem o que é você pegar um elevador do lábio superior, um risório, alguma coisa assim. Quando a gente faz a aplicação intradérmica da toxina botulínica no trajeto, no dermátomo, você não tem esses efeitos de assimetria, muito difícil. A não ser quando eu tenho que aprofundar a nível que eu quero pegar, a nível do sulco nasolabial, que costuma ser um ponto muito recorrente. Você sabe que eu não tenho essa alteração? Simplesmente, eu acho que eu tive pesquisando sobre isso, e você lembra que lá no mecanismo de ação da dor neuropática, eles falavam que o mecanismo de ação, quando você quer sensorial, ele é seletivo para os nervos sensitivos. Então, seria por isso... Bom, eu imagino que essa é uma resposta, porque eu não tenho... É muito difícil eu ter um comprometimento de assimetria, muito, muito difícil. E, interessantemente, quando você faz uma aplicação de um espasmo hemifacial, assim, você vai aonde você quer, né, em termos de músculo. Então, poderia ser uma explicação, mas eu não tenho problemas ou uns efeitos muito recorrentes, efeitos adversos nesse aspecto, não. É interessante isso. E o doutor Roberto também estava falando a nível de aplicação de músculo, né, para dor de ATM. Olha, eu costumo fazer bastante o pterigóide lateral, eu uso ultrassom, né, sempre guiado, sempre, ou ultrassom ou eletromil guiada. Aí, nestes casos, eu consigo acessar bem o pterigóide lateral e eu vejo que ele é um grande responsável por algumas dores a nível de ATM, né? Na hora que você estava falando da dor muscular, eu não consegui entrar para responder nesse aspecto, mas é isso que eu observo. Faço bastante guiado, mas geralmente pterigóide lateral e masseter, né? Que eu gosto de fazer o guiado. Bom, acho que seria isso. Eu posso comentar? Pode, por favor. Eu achei muito legal o seu comentário, professora. Muito legal mesmo. E até junto com a Ressala, né, Ressala? A gente tem feito alguns bloqueios guiados por ultrassom. Isso. Pelo pterigóide lateral. Isso. Eu já tive alguma experiência com toxina no pterigóide lateral, principalmente naqueles casos de subluxação. Sabe? Eu tenho talvez uma espasticidade. Mas eu diria que não é espasticidade, doutor Roberto. Eu gosto de chamar que é uma distonia, certo? É uma distonia. Há uma distonia, uma alteração do tônus, levando a
uma mordida cruzada ou uma assimetria de mordida, os termos que a gente utiliza talvez não sejam o mesmo, né? E aí, o pterigóide lateral, às vezes, ele compromete a nível de ouvido, né? E levando a uma compressão. Eu já tive caso que, só fazendo a liberação do pterigóide lateral, a gente ouve uma melhora da redução, melhora da dor. Então, sim, acho que cada caso é um caso, né? Sim. Pode tentar também naqueles casos onde a mandíbula trava com a boca aberta. Isso mesmo. Também. São fantásticos. O pterigóide lateral, para mim, ele é o músculo-chave de muitas patologias de dor relacionadas à dor, né? Eu concordo. Obstrução de tímpano, né, também, né? Obstrução auditiva aí também é muito relacionado. Seria isso. A minha experiência com toxina é maravilhosa, então sou muito suspeita para falar sobre ela. A senhora me permite uma pergunta, doutora Sueli, professora? Por favor. Nesses casos também de neuropatia, já teve, principalmente quando tem essa zona gatilho dentro da boca, em mucosa oral. Sim. Já teve alguma experiência com aplicação em submucosa, sei lá? Faço submucoso, no caso, gengival ali. Isso, mucosa gengival. Eu faço, mas usando a técnica de terapia neural, né? Usando a procaína. Sim, a pápula. Procaína 0,5% ou 0,7%. Eu tenho os resultados, assim, maravilhosos na dor. Seria dor a nível de face ali, né? De liberação. Eu gosto de usar a terapia neural nesse caso. Entendi. Obrigado, professora. Obrigada. Doutor Antônio, tem alguma pergunta para a doutora Sueli? Eu tenho. Quando você faz a injeção intramedular, você... À vontade, Marco. É que eu estou ouvindo uma outra... Não, é porque eu tenho um colega que está aqui do meu lado aqui, desculpe. Tá, tudo bem. Doutora Sueli, a sua aula foi ótima, achei maravilhoso, mas eu fiquei com uma coisa na minha cabeça. Qual é o paciente ideal para a toxina botulínica na neurologia de trigêmeo? Porque nós vemos pacientes com uma dor que dá para conviver, vemos pacientes em crises terríveis. Existe um momento certo de fazer a toxina botulínica para essas pessoas? Ou tem pessoas que não vão responder bem, ou tem pessoas que são melhores respondedoras? Só tem uma noção disso para a gente? O doutor Fabian, ele mostrou bem os tipos da dor de neuralgia do trigêmeo, né? As prováveis etiologias dela. Uma dor que responde muito, muito bem, é lógico, é a neuralgia por etiologia neuropática, certo? A idiopática também eu vejo que responde bem. Tem alguns casos que a gente não consegue tirar toda a dor, sabe? Mas você melhora demais o quadro do paciente. E em alguns casos é interessante, você faz a aplicação, ele tem uma melhora assim, significativa. Passado 3 meses, ele retorna com um quadro de, digamos, em torno de 20% a 30% da dor original. Mas é uma dor que ele já não quer ficar mais com ela, porque ele já não tem mais 100% de dor. Então, nesses casos, eu reaplico e, geralmente, o paciente já retorna de novo ao estado assintomático. Passados 3 meses, ele volta de novo. Então, deve ter algum outro mecanismo que a gente não tem conhecimento que está influenciando nisso. Aí, você me pergunta qual paciente que eu vou aplicar em todos. Eu vou aplicar em todos. E daí a gente... Por quê? Porque eu não posso deixar um paciente com neuralgia do trigêmeo que vem procurando o tratamento sem tentar a toxina. E eu tenho poucas decepções, sabe? A maioria responde extremamente bem. Como os trabalhos mesmo falam, os trabalhos são muito fiéis quando eles falam que a toxina é muito segura e ela é um procedimento assim, que eu acho que vale a pena tentar, sabe? Vale a pena tentar. Ele não é muito invasivo, então você às vezes tem uma resposta boa antes de um procedimento invasivo, que seria um procedimento mais terminal, né? É o meu parecer, porque eu não sou cirurgiã, então a gente costuma ter um parecer um pouco mais conservador, né? Eu ia chamar o professor Fabian para falar. Professor Fabian, porque em contraponto com o que a professora Sueli
fala, eu não discordo de forma alguma das suas colocações em relação à segurança e à eficácia do fármaco, mas a gente tem alguns grupos, eu queria falar que o professor falasse, de pacientes especiais em relação à neuralgia trigeminal, e que a replicação do procedimento leva a uma sensibilização, a um aumento, mesmo com trocas sistemáticas do tipo de toxina, em que a perda de eficácia é real. E então a gente entra com certeza na intervenção. Professor Fabian, eu tenho uma paciente agora, nesse momento, que é um desafio, porque eu já discuti com inúmeros colegas e tinha aqui a oportunidade de discutir com o senhor, inclusive, oportunidade rara, por sinal, uma paciente que ela teve um jovem, 35 anos, que bateu o carro e bateu a cabeça no vidro, e uma laceração frontal extensa aos 20 anos. Tem 15 anos em que ela controla a dor razoavelmente com a toxina botulínica, mas já sem nenhum sucesso no último ano. Ao fazermos um estudo, um potencial evocado, nós descobrimos que a lesão era do tronco, era uma lesão central, não uma lesão periférica como se imaginava. E ela já havia feito um procedimento periférico de radiofrequência com insucesso. Então, é uma paciente que é um desafio até para, talvez, ela precise talvez de um procedimento central, talvez um eletrodo, uma coisa que talvez fuja um pouco do padrão normal. Mas esses pacientes, eles realmente existem, né? Então, eu gostaria que o senhor desse a sua opinião sobre essas colocações. Bueno, es una situación muy compleja, son los casos más complicados de tratar cuando estamos frente a un dolor neuropático de origen central. Si se ha confirmado, como tú dices, la lesión del tronco, ahí seguramente todo procedimiento periférico no nos ayude demasiado. Y ahí hoy en día quedan muy pocas alternativas. Al ser central el dolor, las dos opciones que tenemos es la nucleotomía vulvomedular o tractotomía, que hoy se puede hacer percutáneamente en forma estereotáctica o guiada por tomografía, como la describió Giselle Campolat hace unos años, y lo que es más conservador y más reversible, y que es muy útil en todo tipo de dolor facial diafrentatorio de origen central, secundario a una anestesia dolorosa, a un stroke, es la estimulación del área 4, la estimulación del área motora, que si bien no tiene un resultado superior al 70%, en los pacientes bien seleccionados pueden dar un resultado adecuado. Obviamente, uno llega a una cirugía de esa característica después de haber agotado todo, como tú dices, procedimientos periféricos, farmacología, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista teórico, un paciente con dolor facial, diafrentatorio, de origen central, lo razonable sería intentar estimulación del área 4 prerrolando. Y en el 70% de los casos, los pacientes funcionan correctamente. E aí esses casos que, para a resistência da toxina botulínica, o senhor, alguma outra opção? Yo considero que en todo tratamiento uno tiene que ir de lo menos invasivo a lo más invasivo. Por eso nosotros dentro de nuestro armamentario tenemos la toxina botulínica y nos resulta útil. En el año 2008 nosotros publicamos un estudio prospectivo randomizado en archivos de psiquiatría sobre toxina botulínica versus placebo. Y claramente en el 60% de los pacientes con neuralgia trigeminal típica obteníamos alivio. El tema es que, como tú dices, después de un tiempo ese beneficio se iba cortando en eficacia
y en periodos de alivio. En esos casos que la farmacología no funcione, la toxina botulínica pierde su resultado, ahí creo que son pacientes candidatos a procedimientos de radiofrecuencia. Muito bom, muito obrigada. Perfeito. Doutor Marco Antônio, acho que ainda resta uma pergunta ali do chat, né, para a doutora Sueli. Paula Perim deixou uma pergunta ali. A Paula Perim. Doutora Sueli, a pergunta da Paula Perim Piatti. Para a aplicação da toxina botulínica é realizada para neuralgia ou neuropatia do trigêmeo? Ela tem ação contra o paroxismo? Será que a doutora Sueli está ouvindo? Ela não ouviu. Acho que ela não ouviu. Oi, estou ouvindo. Está escutando? Ouvi. A neuralgia do trigêmeo. Quando ela diz neuropatia, ela está considerando que o nervo trigêmeo tem alguma, sei lá, um tumor, uma compressão extrínseca? Provavelmente, né? Não sei o que ela está querendo dizer com isso. Mas a indicação é neuralgia do trigêmeo. É sintoma mesmo. E eu estou bem de acordo com o doutor Fabiano disse. Tentar primeiro menos invasivo e restando, né, a radiofrequência no final, para alguns casos específicos. Seria isso. Perfeito. Gente, muito obrigada a todos por estarem aqui, por toda, né, o envolvimento. E acho que a gente pode encerrar a nossa sessão, né, Alexandre? Isso, exato. Ana, muito obrigado. Você é como sempre, muito gentil. Marco, muito agradecido. Professor Fabiano, foi uma honra. Professora Sueli, uma honra. Roberto, como sempre, do coração, amigo. Sala, linda como sempre. Muito obrigado. A feira aqui é só o meu amigo Zé Luiz. O que eu posso fazer? Lindo, como sempre. Não. Queridos, foi muito boa sessão, parabéns. Muito, realmente, aprendizado grande, valeu muito a pena. Um grande abraço. Eu queria apenas chamar a professora Lin deve estar nos ouvindo. Professora Lin, eu gostaria que a senhora me fizesse a gentileza de entrar na sala do Dr. Augusto Barcela. A sua aula vai ser lá, tá, professora Lin? Ela deve estar nos ouvindo aqui. Gente, muito obrigado. Uma boa noite para você. Professor Fabiano. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigado. Tchau. Obrigado e boa noite. Tchau.